Senhoras e senhores, vitória do Vasco, uma vitória importante para garantir a gente na Sul-Americana. Vamos para um campeonato internacional e olha só, hein, no último jogo não teve vídeo aqui, porque eu não tava aqui, eu não tava no Brasil, eu tava lá para ver a Libertadores, mas hoje eu tô de volta e com vitória. Um baita jogo do Vasco, um baita jogo desses caras aqui, o Coutinho jogando muito bem, no primeiro tempo o Jair fazendo uma partida impressionante. Vamos falar desse jogo que hoje tá tudo bom demais pra ser verdade. Vamos lá, pessoal. Olha só, o Vasco com essa camisa que até agora eu não me acostumei, veio a campo com muitas novidades e talvez a principal delas não é nenhum jogador, é a mudança de tática, finalmente. Antes de mais nada, eu já aviso que, como eu falei, eu não fiz vídeo do último jogo porque eu nem vi o jogo. Então, pra quem não sabe de nada, pra quem tá completamente perdido, eu estava na Libertadores, eu estava lá na Argentina e tal, e aí, mano, horário e tal, até que saí do estádio eu não consegui ver o jogo. Hoje, obviamente, eu vejo. E olha só, esse time aqui distribuído em campo, ele tinha novidade no ataque, mas não só nele. O Alex Teixeira, ele volta a ser titular, só que se você olha o time todo, você tem Jair também titular, isso aqui é interessante, e o Coutinho sendo mantido em detrimento do Payet. Parece que realmente o Coutinho passou na fila, passou na frente da fila. Será que o Payet sai ano que vem? É outra história pra gente discutir daqui a pouco, mas cara, olhando isso aqui, finalmente 4-4-2. Assim, eu pedi isso aqui e é porque eu sou gênio. Nossa, eu entendo muito da bola. Não, todo mundo tá pedindo. Assim, o Paiva, eu acho que todo mundo concorda que ele rendeu muito mais do que a gente esperava, tá ligado? O Vasco, olhando o time que tem, pô, se tivesse agora brigando contra rebaixamento, não seria absurdo nenhum, graças a Deus não está. Então assim, o Paiva fez muito, só que chegou uma hora também que já estava insustentável, porque, cara, ele mantinha um 4-3-3, sendo que a gente não tinha time para jogar no 4-3-3. Claramente a gente não tinha ponta, a gente não tinha ataque, não estava funcionando, só que ele não mudava. E aí o Felipe, a contragosto de muitos, assume o Vasco. Eu pelo menos não tava, nossa, tomara que o Felipe assume. Acho que ninguém estava contando com isso ou torcendo para que isso acontecesse. Ele assume mesmo assim, porque, né, é o novo interino, a gente tira o interino, coloca outro, e ele pelo menos muda o time, o Vasco vem assim a campo, e assim, cara, eu pedia, você pedia, sua avó pedia, e obviamente deu bom. Quem diria que trocar uma tática que já não funcionava há mais de 2 meses não seria uma boa ideia, né? Quem poderia imaginar? Mas enfim, a bola começa a rolar, e o que a gente tem é esse lance polêmico aqui, ó, o Felipe Coutinho, olha a camisa, ó, puxado dentro da área, e aí ele cai e não é dado o pênalti. O que eu acho disso aqui? Se fosse fora da área, daria falta. Mas sendo dentro, eu entendo não ser, tá ligado? Assim, esse aqui é o tipo de lance que se dá pênalti, tudo bem. Se não dá pênalti, eu acho que tudo bem também. Eu acho que assim, fora da área, dificilmente o juiz não teria apitado. Tem essa parada desse árbitro ser tipo meio exigente de não dar faltinha boba, e eu acho que mantendo esse critério que ele mesmo coloca, ele vai lá e fala, não, isso aqui não é nada, tá ligado? Pouco tempo depois, o Davidson caiu dentro da área do Vasco pedindo pênalti, só que aí o Davidson, assim, o Davidson é legal e tal, folclórico, aquela coisa toda, torce pro mesmo time que a gente aqui, pra quem não sabe, o Davidson é vascaíno, mas o Davidson forçou pra caramba. Assim, forçou além da conta. Inclusive, eu acho que, assim, a gente gosta do Davidson. E quando eu falo a gente, eu não falo nem só vascaíno, não. Eu acho que o público brasileiro, no geral, gosta. Talvez quem não goste dele é o Pitico, o Andrés Pereira e a família, e talvez o público flamenguista. Mas, no geral, o Davidson é aquele cara que desperta ali um carinho de todos nós. Mas também ele tem esse probleminha de ficar se jogando demais. Tem hora que passa do ponto, tem hora que você fica, mano, pelo amor de Deus, tá de sacanagem já, tá ligado? Eu estava lá na final da Libertadores, como eu falei, e assim, cara, se batesse um vento muito forte, ele, opa, cai. Então, assim, essa paradinha ele exagera, ele extrapola, ele passa do ponto. Mas mesmo assim é um cara muito legal, apesar disso. Nesse lance aqui, eu acho que é isso. Tipo assim, talvez eu marcaria pênalti, mas a não marcação também não me incomoda muito não, tá ligado? Tem puxão dentro da área e tal, mas é aquilo dali. Qualquer coisa poderia ser marcada, inclusive o não pênalti. Foi o que aconteceu, tudo bem, mas fora da área daria. Depois, o que a gente vai ter é o seguinte, um chute do Alex Teixeira, que como eu falei, era titular, o Alex Teixeira que, inclusive, cadê o Souza, né? O Alex Teixeira agora sendo usado, né? E o Souza, não sei se vocês viram, mas tinha uma polêmica de hoje teria um evento numa igreja que o Souza ia pregar. E aí, supostamente, eu não sei se é verdade, mas a fofoca é essa, ele teria pedido dispensa do Vasco para poder ir pregar na igreja. Assim, absolutamente nada contra o cara querer estar na igreja e tal, tá ligado? Beleza, show de bola. É que assim, você é pago pelo clube. Você tá lá, fora do seu horário de trabalho, legal. Agora, se essa parada for verdade, o cara pedir dispensa, aí tá passando um pouco do ponto, não dá não? Mas, aparentemente ele não ganhou a dispensa e mesmo assim não foi usado. E, assim, não era nem que era pra ser dispensado hoje, tá ligado? Eu acho que já passou do ponto da gente dispensar o Souza, assim, não,
Vai. Pro culto hoje, não, pode ir sempre. Vai embora, não volta não, tá ligado? Enfim. Dando sequência, aqui o Souza chuta, o Alex Teixeira chuta e acaba não conseguindo nada demais, mas pelo menos ele tenta. Depois, mais uma vez, Alex Teixeira de cabeça. Isso aqui, cara, é uma baita novidade que assim, o Alex Teixeira tava tentando. O Alex Teixeira, eu arrisco dizer que ali no primeiro tempo ali do setor ofensivo, ele era um dos que mais contribuía, até porque de ataque mesmo é ele e o Verratti, né? Só tinha os dois hoje. E ele tava rendendo mais que o Verratti, pelo menos nos primeiros 45 minutos. Não fez uma partida ruim, não. Ele que normalmente joga mal, mas vem de um gol no último jogo, tá ligado? Que novamente eu não vi, eu não sei se ele jogou bem e fez um gol, ou se ele só fez um gol. Não sei. Você que viu, comenta aqui embaixo. Mas hoje achei uma boa atuação dele, tava contribuindo legal, e aí é claro que eu acho que tem também a parada de, cara, trocou a formação e essa funciona melhor. Porque na época do Paiva, naquele 4-3-3, ele entrava e ele nada era a mesma coisa, tá ligado? Na sequência disso aqui, o que a gente vai ter é o final do primeiro tempo. Um primeiro tempo que, por incrível que pareça, é muito raro eu falar isso aqui, mas a defesa do Vasco tava funcionando legal. E aqui com defesa eu não quero falar só dos zagueiros, mas também os laterais e também o meio de campo, que foi claramente encorpado. O Felipe, ele opta por diminuir a quantidade de atacante, ao invés de ter 3, agora a gente tem 2. E aí no meio de campo a gente tem, o Cocão, a gente tem o Hugo Moura, a gente tem o Jair fazendo uma baita partida, eu já chego lá, e também o Felipe Coutinho. Então, assim, o Vasco faz um jogo, eu arrisco dizer, até melhor do que o Atlético desde o primeiro tempo. Eu tenho os números aqui, foram 5 finalizações do Vasco contra 4 do Atlético Mineiro, e o Vasco teve mais posse de bola, 63-37. Então, assim, é um primeiro tempo seguro, tá ligado? Faltou um pouco qualidade pra definir as jogadas, porque o Vasco ficava com a bola e tal, mas era muito cruzamento errado. Inclusive, hoje o Paulo Henrique tava errando quase que tudo que ele tentava. Ele corria muito, como sempre. O Paulo Henrique parece uma McLaren correndo, mas na hora de cruzar ou chutar, aí a coisa não tava legal não. Mas uma coisa, eu comentei de jogadores aqui, ali e tal, mas um cara em específico tem que ser elogiado. Que atuação do Jair. Cara, assim, impressionante. Jogou, principalmente no primeiro tempo, jogou muito. Jair, que ganhou um documentário, Jair, o retorno. Um documentário, pra quem não viu, o Vasco lançou meio que um doczinho, um documentário de, sei lá, meia hora pra falar do Jair voltando de lesão. Assim, meio vergonha alheia esse bagulho, tá ligado? Eu entendo ali a parada de, não, pô, o cara ainda é um jogador do time, pô, você tem que valorizar o que você tem, tá ligado? Porque querendo ou não, o Jair é uma espécie de ativo do Clube Vasco da Gama, mas um cara que, pô, não é ídolo, nunca ganhou nada. Você fazer um doc porque ele tá... Enfim, é meio vergonha, mas tudo bem. Até porque hoje jogou muita bola. Tá aqui o Jair. Assim, cara, mudou muito o meio de campo do Vasco. Eu acho que a formação... E, novamente, meu Deus, era tão óbvio. Por que o Paiva, pelo menos, não tentou isso, tá ligado? Um jogo. Por que não tentou? Pra pelo menos ver se não dava errado. Não sei. Mas, cara, o meio campo do Vasco hoje muito melhor. O Coutinho, ele acaba rendendo mais por ter mais gente ali. E aí acaba que, tipo assim, pô, ele não precisa se preocupar nada com marcação, porque tem mais jogadores pra marcar. Então, pô, muito bom o jogo do Vasco no primeiro tempo. No segundo vai melhorar ainda mais, e destaque todo e completo nos primeiros 45 minutos para a partida do Jair, dando carrinho à torta direita. Assim, é até impressionante, porque ele acabou de voltar, né? O Jair ainda tá naquele processo de, pô, tem o quê? Quantos jogos que ele voltou? Uns 5? Um pouquinho mais, um pouquinho menos? Acho que é mais ou menos por aí. Então, ele já tá rendendo como se tivesse em alto nível. Espero que continue jogando bola. Porque antes da lesão, vamos lembrar aqui que, assim, o Jair não tava voando, não. Antes mesmo de machucar, tinha muitos jogos que, pô, desde o campeonato passado, que ele era reserva, tá ligado? E isso mostra que ele teve bons momentos aqui. Eu nunca esqueço da coragem dele de bater aquele pênalti ano passado, Brasileirão, contra o Cuiabá, um jogo horroroso, que ele pega a bola, porque não tinha ninguém com coragem. Ele vai lá, pega e bate, e pô, cada vitória ano passado foi crucial pra gente cair ou não, e no caso foi não, graças a Deus. Então assim, é um jogador que fez boas coisas pelo Vasco, mas em alguns momentos estava muito mal. Hoje faz uma baita partida, o campeonato agora tá acabando, tem literalmente mais só um jogo, mas eu espero que dê sequência na boa fase. Porque assim, cara, esse aqui ele é uma das contratações que quando veio, pô, é um cara que vinha com, cara, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, era uma baita contratação, tá ligado? Que a gente tinha uma baita expectativa e eu espero que continue jogando bem. E eu acho essa camisa aqui, que inclusive é a mesma que ele tá usando, mais bonita do que esse novo terceiro uniforme. Comenta aqui o que você acha. Vamos pro segundo tempo, porque no segundo tempo, gol do Verratti, que tinha muito tempo que não marcava. Olha só, o Felipe Coutinho vem trazendo, dá um baita passo por cima e de pé, coisa rara, chuta e faz o gol aqui. O Verratti num lance dos dois. Cara, primeiro, antes de falar do Verratti, que já tava há um bom tempo jogando mal,
O Verratti estava jogando mal, a verdade é essa. Mas antes de falar dele, olha esse passe do Coutinho por outro ângulo, dá aquela cavadinha, aquela puxada pra cima, e aí o Verratti vai lá, chuta e faz o gol. Cara, baita passe do Coutinho e o Verratti, finalmente, né? É verdade que apesar do gol hoje, o Verratti estava jogando mal. O primeiro tempo, você consegue ver muitas pessoas falando, tá, beleza, vamos tirar o Verratti, porque inclusive ele estava, sei lá, se jogando e aí pedindo pênalti e tomando cartão por reclamar demais, apesar de ser o capitão, ele mesmo assim estava reclamando o suficiente para tomar cartão, só que aí vai lá e faz gol. Depois de 6 jogos sem marcar. E assim, 6 jogos sem marcar pro Verratti é uma infinidade, é uma eternidade, porque a gente tá falando de um cara que é viciado em fazer gol, que marcou muito, que foi o artilheiro da Copa do Brasil, mesmo jogando num time muito limitado, é um baita atacante. Eu espero muito que pro ano que vem ele continue sendo aquele cara que é muito importante, que faz gols, que é um baita de um acerto do Vasco, tá ligado? Uma das melhores, se não a melhor contratação da época do Paulo Brax. E assim, cara, a gente tem que ter um ano que vem com jogadores voltando de lesão e rendendo, porque esse ano a gente foi muito prejudicado por lesão. A gente teve muito jogador importantíssimo que rodou, e até o Verratti em determinados momentos esse ano, coisa que não aconteceu no passado, ele começou a jogar mal. Mesmo assim, ele termina a temporada com muitos gols, é o artilheiro do Vasco e foi o artilheiro de todos os times na Copa do Brasil. Baita atacante, sem falar do passe do Coutinho também, que é sacanagem. Assim, finalmente o Coutinho fazendo mais uma boa partida. É aquilo, parece que desde que o Couto chegou, muita coisa deu errado, parece até que é um azar que ele trouxe, tá ligado? Porque o Coutinho voltou querendo demais, anota mais 3 pontinhos, e meu Deus do céu, como é difícil ganhar 3 pontos com o Coutinho em campo. Assim, a maioria dos jogos que ele jogou, ou a gente empatou, ou até perdeu, mas hoje não foi o caso. Ele dá essa baita assistência aqui, e aí o Verratti é aquilo, né, cara? A bola chegou bem, normalmente ele faz. Se bem que, pelo que eu tava vendo, no último jogo teve um bom lance de cabeça que ele perdeu. Então, assim, sim, é verdade como um baita atacante, mas também é verdade que vive aí, ou pelo menos vivia, uma fase meio esquisitinha, uma fase que, assim, comparado a ele mesmo, tava mal, tá ligado? Tava mal. Espero que isso tenha ficado no passado. Espero que pro ano que vem ele já possa começar desde o começo, jogando em altíssimo nível e marcando os gols. Eu acho que assim, parte também da fase ruim dele, que sim, às vezes ele recebe a bola e perde, mas no geral é porque a bola realmente não tava chegando. No primeiro tempo, a gente teve, sei lá, o Paulo Henrique errando todos os cruzamentos e o Piton errando muita coisa também. A maioria das bolas que ia na área, mano, às vezes saía direto pra linha de fundo, ou então, sei lá, tentava cruzar, não achava ninguém, ou então batia na zaga que tava... Tá todo mundo cruzando errado, todo mundo cruzando errado. Quando chegou bem, ele fez. Na sequência, o que a gente vai ter é o Léo Jardim fazendo isso aqui, ó. Olha a cagada. O Léo domina a bola, tem os jogadores do Atlético, ele solta no pé do Atlético Mineiro, o Vargas pega, vai chutar, um perigo danado, e essa bola sai, graças a Deus. Tá aqui o lance. Obrigado, Eduardo Vargas. O Vargas que na Libertadores perdeu 2 gols inacreditáveis. Eu tava lá no estádio e primeiro ele perde um dentro da área, que ele chuta pra cima, e todo mundo gelou, e aí no final, aos 87, uma bola que, se eu não me engano, o Adrielson tenta recuar de cabeça, e assim, o Adrielson quase que caga o jogo todo do Botafogo, só que não cagou, só não cagou, o Adrielson só não se ferrou, assim, muito com o torcedor botafoguense, porque o Vargas pegou uma bola aos 87 do segundo tempo e jogou ela lá na lua, tá ligado? Hoje, novamente, ele perde uma grande chance aqui. Tem gente que até fala, pô, será que o Vargas não vai continuar no Atlético? Será que não valia a pena trazer ele, não? Eu acho que até que é uma discussão válida, porque é um bom jogador, mas graças a Deus tá numa fase tenebrosa. Perde mais um gol muito fácil de fazer, muito fácil de não perder, mas ele perde, e aqui é o seguinte, nesse momento aqui, tava 1-0. Se ele faz 1-1, e aí é aquilo, né? Futebol, mano, uma coisinha ou outra que você muda pode mudar tudo, tá ligado? Mas, graças a Deus, ele não fez. E aí, tem aquela velha máxima. Quem não faz, o que acontece? Toma, Felipe Coutinho, nossa, até deu uma cuspida. Felipe Coutinho voltou, querendo demais, anota mais o quê? Mais 3 pontinhos. Num baita contra-ataque de uma bola roubada pelo Cocão, o Piton cruza agora perfeitamente, a lá Piton das antigas, o Coutinho vai de primeira, mata o goleiro no contrapé e faz o gol. Cara, gol importante. O Coutinho era um cara que tava ouvindo a reclamação da torcida, sei lá, tinha comentarista da Globo falando, ele tem que ter a postura X e Y e não sei o que lá.
Eu acho que assim, não faltou compromisso dele hora nenhuma. Realmente, desde que ele chegou, parece que a coisa mais desandou do que qualquer outra coisa, tá ligado? Estávamos melhor antes dele. A verdade é essa. Mas eu não sei se é culpa dele. Na verdade, eu não sei, não. Eu cravo que não é culpa dele. É mais uma coincidência do que qualquer outra coisa. Eu sinto no Coutinho um cara que realmente tá tentando entregar e tal, mas que as coisas não estavam indo, e eu espero que isso aqui seja o começo de uma fase um pouco melhor. Dá um passe, faz um gol, muito legal. Quando ele pegou na bola, a bola saiu meio mascada, eu falei, errou. Mas na verdade não, tá ligado? Ele pega no contrapé do goleiro, mata o goleiro, baita gol aqui. Assim, uma partida muito boa dele. E como eu falei, Payet no banco, né? Payet depois entra e tal, e tenta ali fazer sua graça, mas o Payet realmente parece que ficou atrás agora na hierarquia. O Coutinho passa na frente dele. Será que pro ano que vem vai ser mantido os dois? Porque assim, vamos ser sinceros, o Vasco não tá com essa grana toda. Será que faz sentido manter os dois com esses dois salários milionários? A gente tem condição de ter esses caras para um ficar no banco? Imagino que não. Vamos ver aí o que vai acontecer. Não tô nem falando que, tipo assim, o Payet tem que ir embora, não. Mas eu tô chutando aqui, tirando de trás da minha orelha, que talvez, olhando o que tá acontecendo agora, talvez isso aqui seja um indicativo do que pode rolar ano que vem. Vamos ver quando o ano começar a se desenrolar. E assim, gente, falando agora no geral, 2-0 para nós. Termina sendo um jogo muito bom. Destaque aqui pros dois. Destaque pro Cocão, que roubou a bola no lance do segundo gol. A assistência do Piton é muito legal. O chute de primeira do Coutinho também é muito legal. Mas a bola roubada do Cocão não é pouca coisa não, tá ligado? Enfim, baita partida do Vasco. O Atlético Mineiro esfarelou nessa reta final do ano. O Atlético termina um ano muito ruim. Porque assim, pra quem teve a chance de ganhar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, termina sem ganhar nada e vai ter que brigar até as últimas para ver se pelo menos vai pra Sul-Americana. Então assim, termina um ano que poderia ser muito bom, tá ligado? Porque se ganhar um dos títulos estaria bom, se ganhar dois estaria ótimo, não ganha nenhum, nem outro, e agora, mano, tá na corda bamba aí, pra se não bobear, vai ficar de fora de tudo. A gente vai pra Sul-Americana. Isso é muito legal. Assim, o Vasco deu muito mole ao longo dessa temporada, porque a gente poderia agora estar comemorando Libertadores. A gente poderia estar comemorando a nossa classificação para Libertadores, nem que seja para a fase pré-Libertadores. Mas, sei lá, vai lá e empata com lanterna dentro de casa, vai lá e, sei lá, não ganha do Criciúma, e dentro de casa contra o Criciúma perde de 4-0. Teve vários moles ao longo do ano. Mas, no geral, tendo em vista tudo quanto é lesão, foi um bom ano pro Vasco. Teve muita coisa que dava que faz a gente pensar que dava para ter sido ainda maior. Se o Paiva tivesse tentado já trocar a formação desde cedo, enfim, daria para ter sido ainda melhor. Mas isso é muito louco, porque na mesma hora daria para ter sido péssimo. Então, assim, é um bom ano. A gente vai para uma competição internacional. Eu acho que pro ano que vem, eu falei muita coisa de jogador voltando de lesão. Tem que ver quem que vai ser o técnico, porque a gente ainda não sabe. Isso é um ponto que muda muita coisa. Mas principalmente, tem que ver quem que vai ser o novo dono do Vasco. A gente tem que ser vendido, não tem dinheiro, e dessa vez, se não for pedir demais, vende bem. Porque, cara, eu estava lá na Libertadores, eu vivi eu vi pessoalmente a felicidade dos amigos botafoguenses, o Textor lá comemorando como se fosse o time dele desde pequeno, e de verdade, a gente sofre há mais de 2 décadas. O dia que a gente viver aquilo dali, mano, vai ser muito louco. Porque eu tava emocionado vendo a alegria dos caras, tá ligado? Presenciando a magia do futebol. Você vendo o marmanjo barbado chorando igual moleque. O dia que for nós, o dia que a gente começar a ter sucesso nessa merda, esse país não tá preparado pro Vasco dando certo, não. Eu quero viver isso, eu imagino que você também. Enfim, pessoal, baita jogo, baita jogo. Estamos de volta, é nóis, obrigado por assistir. Eu acho que a minha ausência deu azar pro Vasco, hein? Mas relaxa que estamos aqui de volta. Muito obrigado por assistir, pessoal.